Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos e há 3 anos trabalho como motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Se alguém me dissesse que minha vida ia virar de cabeça para baixo numa terça-feira qualquer de março, eu daria risada na cara da pessoa. Mas a vida tem dessas, né? Ela te pega desprevenido, justamente quando você acha que tem tudo sob controle. Era 14h30 da tarde quando tudo começou. Lembro da hora exata porque eu tinha acabado de almoçar um sanduíche de presunto no carro mesmo. Economia básica de quem trabalha na rua. E estava conferindo o aplicativo para ver se valia a pena continuar rodando ou se era melhor ir para casa descansar um pouco. Você precisa entender uma coisa. Ser motorista de app não é fácil. Acordo todo dia às 5h da manhã, tomo um café rápido que a Mariana, minha esposa, sempre deixa pronto na térmica. Ela é uma bênção mesmo. E saio para batalhar. Volto para casa só no fim da tarde, morto de cansaço. Mas com a satisfação de ter dado mais um dia de luta para sustentar minha família. A Mariana sempre me apoiou nessa decisão. Quando eu perdi o emprego na metalúrgica há 3 anos, ela foi a primeira a me incentivar. Amor, você sempre foi bom motorista. Tem paciência com as pessoas. Tenho certeza que vai dar certo. E deu mesmo. Não somos ricos, mas conseguimos pagar as contas, dar estudo para os nossos 2 filhos, o Gabriel de 10 anos e a Sofia de 8. E ainda sobra um trocadinho no fim do mês. Mariana trabalha meio período numa loja de roupas no shopping, então ela cuida das crianças de tarde. É uma mulher incrível, sabe? Aos 35 anos, ela continua linda como no dia que nos conhecemos no cursinho pré-vestibular, há 15 anos. Cabelo castanho sempre bem cuidado, sorriso que ilumina qualquer ambiente e aquele jeito carinhoso de tratar todo mundo. Os vizinhos vivem comentando como somos um casal feliz, e éramos mesmo. Ou pelo menos eu achava que éramos. Naquela terça-feira, eu estava numa região que conheço bem, próxima ao bairro onde moro. Tinha acabado de deixar uma passageira no metrô Saúde e estava pensando se aceitava mais uma corrida ou se já ia embora para casa. O movimento estava meio fraco, típico de meio de semana, e minha meta diária eu já tinha batido. Foi quando o celular tocou com o som característico de nova solicitação. Olhei na tela. Uma corrida bem pertinho dali, uns 5 minutos apenas. O destino era o shopping onde a Mariana trabalha. Que coincidência, pensei comigo mesmo. Posso até dar uma passadinha para cumprimentar ela depois. O nome da passageira era Sara. 5 estrelas de avaliação, usuária frequente. Aceitei a corrida sem pensar 2 vezes. Enquanto dirigia até o ponto de embarque, minha mente estava em outros lugares. Pensava nas contas do mês, na escola dos meninos que estava ficando mais cara, naquele barulhinho estranho que o carro estava fazendo e que eu precisava levar no mecânico. Bobagens do dia a dia, sabe? Aquelas preocupações normais de um pai de família trabalhador. O endereço era numa rua residencial tranquila, dessas com casas antigas bem cuidadas e árvores grandes na calçada. Cheguei exatamente no horário previsto pelo GPS. Sempre fui pontual. É questão de respeito com o passageiro. Parei o carro em frente ao número indicado. Uma casa de 2 andares com portão verde. E enviei a mensagem padrão. Oi, sou o Ricardo, seu motorista. Estou aguardando em frente ao portão. 2 minutos depois, uma mulher saiu de dentro da casa. Loira, uns 40 anos, bem vestida, com uma bolsa cara na mão. Ela acenou e caminhou em direção ao meu carro com pressa. Ricardo? Ela perguntou, já abrindo a porta traseira. Isso mesmo, Sara. Boa tarde. Vamos pro shopping Vila Olímpia, né? Exato. Por favor, pode ir o mais rápido possível? Estou atrasada para um compromisso importante. Enquanto ela se acomodava no banco de trás, comecei a dirigir pela rota que o GPS indicava. Era um trajeto que eu conhecia de cor, passava por algumas ruas que eu costumava pegar para chegar em casa. Sara passou a viagem toda no telefone, falando baixo, sobre assuntos que pareciam ser de trabalho. Eu sempre respeitei a privacidade dos passageiros, então mantive o som do rádio baixinho e me concentrei no trânsito. Foi numa dessas ruas, a apenas 5 quarteirões da minha própria casa, que minha vida mudou para sempre.
Eu estava parado no semáforo vermelho, esperando abrir, quando algo chamou minha atenção do lado esquerdo. Era um Civic prata, modelo 2018, parado em frente a um prédio pequeno de apartamentos. Reconheci o carro na hora. Era o carro da Mariana. Meu coração disparou. Que estranho, pensei. Ela deveria estar trabalhando no shopping agora. Olhei no relógio do painel. 15h15. O turno dela no shopping era das 13h às 18h. O que ela estaria fazendo ali? O semáforo abriu, mas eu continuei olhando para o Civic. Foi quando vi a porta do prédio se abrir. E o que eu vi em seguida fez meu mundo desabar. Mariana saiu do prédio. Minha esposa, mãe dos meus filhos, mulher da minha vida há 12 anos de casamento. Mas ela não estava sozinha. Um homem saiu logo atrás dela, alto, uns 40 e poucos anos, bem vestido com uma camisa social azul e calça jeans escura. Cabelo grisalho nas têmporas, óculos de grau, aparência de quem tem dinheiro. Eles estavam rindo de alguma coisa. E o jeito como ele colocou a mão nas costas dela, o jeito como ela olhou para ele, não era olhar, não, de amigos. Não era olhar de colegas de trabalho. Era o olhar que ela costumava ter comigo. Senhor, o sinal abriu, disse Sara do banco de trás, me tirando do transe. Pisei no acelerador mecanicamente, mas meus olhos continuavam grudados no retrovisor. Vi quando ele abriu a porta do carro para ela como um verdadeiro cavalheiro. Vi quando ele contornou o carro e entrou do lado do motorista. Vi quando eles saíram dirigindo juntos. Minha cabeça estava girando. Milhares de pensamentos passavam pela minha mente ao mesmo tempo. Será que eu estava enxergando coisas? Será que tinha uma explicação inocente? Talvez fosse só um amigo. Talvez ela tivesse saído mais cedo do trabalho por algum motivo. Mas no fundo do peito eu já sabia a verdade. A viagem até o shopping durou mais 20 minutos, mas pareceram horas. Sara continuou falando no telefone completamente alheia ao fato de que o motorista dela estava passando pelo pior momento da sua vida. Quando chegamos ao destino, ela pagou a corrida, agradeceu educadamente e saiu. Eu murmurei um "Obrigado, tenha um bom dia", automático, sem nem olhar direito para ela. Fiquei ali parado no estacionamento do shopping, com o motor ligado, tentando processar o que tinha acabado de ver. 12 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos. Será que tudo isso era mentira? Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para o trabalho da Mariana na loja de roupas. Alô, loja feminina, bom dia. Oi, boa tarde. Por favor, a Mariana está aí? Mariana? Ela não veio trabalhar hoje. Disse que estava passando mal. Quem gostaria? Não, não é nada importante. Obrigado. Desliguei o telefone. Ela havia mentido. Mariana tinha mentido para mim pela manhã. Disse que ia trabalhar normalmente. Me deu beijo de despedida. Como sempre, desejou um bom dia de trabalho. E foi encontrar outro homem. Sentei ali no estacionamento por quase 1 hora, vendo as pessoas passarem, comprando, rindo, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha estava despedaçando. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ir para casa confrontar ela, em vez de fazer um escândalo, em vez de agir por impulso como qualquer marido traído faria, eu ia descobrir a verdade, toda a verdade. E então ia fazer algo que ninguém esperava. Algo impensável. 3 dias se passaram desde aquela terça-feira maldita e eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Tentei me convencer de que estava exagerando, que podia ter uma explicação inocente, mas a cada hora que passava, mais detalhes me chamavam a atenção. Mariana estava diferente em casa, mais distante, sempre no celular. E quando eu perguntava quem era, ela respondia: "Ah, é só uma amiga da loja", ou "é minha mãe". Mas eu notava como ela virava a tela do telefone para baixo quando eu me aproximava. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos agora gritavam na minha cara. Na sexta-feira pela manhã, resolvi que precisava de respostas. "Amor, hoje vou tentar sair mais cedo do ir mais trabalho", disse ela enquanto tomava café, evitando meu olhar. "Talvez eu pare no salão para fazer a unha. Faz tempo que não cuido de mim."
Tudo bem, respondi, fingindo naturalidade. Que horas você acha que chega? Umas 6, 7 horas. Depende do movimento lá. Mais uma mentira. Ela nem havia ido trabalhar na terça-feira. Lembrei. Esperei ela sair de casa. Dei um beijo de despedida nos meninos que estavam se arrumando para a escola. E 20 minutos depois, saí também. Mas não fui trabalhar normalmente. Fui atrás da minha própria esposa. Estacionei na rua do shopping, onde ela trabalhava, numa posição que dava para ver a entrada da loja, mas longe o suficiente para não ser notado. Me senti como um detetive particular dos filmes, só que a realidade era muito mais dolorosa que qualquer filme. Às 10h30, vi Mariana entrando na loja. Aparentemente, hoje ela realmente foi trabalhar. Senti um alívio momentâneo. Talvez eu estivesse paranoico mesmo. Talvez aquele homem fosse realmente só um amigo. Decidi trabalhar normalmente e voltar ali no fim da tarde para ver se ela realmente sairia no horário que disse. O dia passou devagar. Cada corrida parecia durar uma eternidade. Minha mente não conseguia se concentrar nas conversas dos passageiros, no trânsito, em nada. Só pensava nela, neles, naquele momento que tinha visto. Às 17 horas, voltei para o shopping. Estacionei no mesmo lugar da manhã e fiquei observando. 17h30, 18 horas, 18h30. A loja já havia fechado e vários funcionários já tinham saído. Cadê a Mariana? Às 18h45, finalmente a vi saindo, mas não sozinha. 2 colegas de trabalho estavam com ela, todas rindo e conversando animadamente. Elas se despediram ali na frente do shopping e Mariana caminhou em direção ao estacionamento onde nosso carro estava. Por um momento pensei que talvez estivesse errado sobre tudo. Ela realmente tinha trabalhado, estava saindo no horário normal, indo para casa. Mas então algo estranho aconteceu. Em vez de entrar no nosso Civic e ir embora, ela ficou parada do lado do carro, mexendo no celular. Parecia estar esperando alguma coisa. Ou alguém. 5 minutos depois, um Corolla preto parou ao lado dela. Era ele, o mesmo homem que eu tinha visto na terça-feira. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar no volante. Aquilo que eu esperava que fosse paranoia minha estava se confirmando diante dos meus olhos. Mariana entrou no carro dele, mas não antes de olhar ao redor, como se estivesse checando se alguém estava vendo. Felizmente, eu estava longe o suficiente e o vidro do meu carro tinha película. Eles saíram do estacionamento juntos, e eu os segui. Manter distância de um carro sem ser percebido é mais difícil do que parece nos filmes. Tive que deixar pelo menos 3 carros entre nós, mas sem perder de vista. O trânsito de fim de tarde ajudava, mas minha inexperiência em perseguição me fazia suar frio. Eles pegaram a Marginal Pinheiros em direção à Zona Sul. Não era o caminho para nossa casa, nem para a casa da mãe dela, nem para lugar nenhum que ela costumasse frequentar. Depois de 40 minutos no trânsito, eles pararam em frente a um restaurante chique na Vila Madalena. Daqueles lugares caros que eu e Mariana nunca íamos porque não cabia no nosso orçamento. Estacionei do outro lado da rua, atrás de uma van, de onde conseguia ver a entrada do restaurante. Eles entraram juntos e, pela linguagem corporal, não havia dúvida. Não eram apenas amigos. A forma como ele colocou a mão na cintura dela. Como ela se inclinou para perto dele enquanto esperavam pela mesa. Como eles riram de uma piada particular antes mesmo de entrar. Eu conhecia minha esposa há 15 anos. Conhecia cada expressão, cada gesto, cada sorriso dela. E o que eu estava vendo era o mesmo carinho, a mesma intimidade que ela tinha comigo, sendo direcionados para outro homem. Fiquei ali parado por 2 horas, vendo o movimento do restaurante, imaginando o que eles estavam conversando, o que estavam planejando. Será que ela ia deixar as crianças? Deixar nossa família? Por ele? Às 21h30, eles finalmente saíram. Novamente, a intimidade entre eles era óbvia. Ele segurou a porta para ela, colocou a mão nas costas dela enquanto caminhavam e, antes de entrarem no carro, eles se beijaram. Não foi um beijo de amigo, não foi um beijo no rosto. Foi um beijo de quem se ama. Longo, apaixonado, íntimo.
O mesmo tipo de beijo que ela me dava quando éramos namorados. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado na minha frente. 12 anos de casamento. 2 filhos. Uma vida inteira. Tudo mentira. Eles entraram no carro e saíram em direção contrária à nossa casa. Provavelmente iam para algum motel ou para a casa dele. Eu não tinha estômago para seguir e confirmar o óbvio. A viagem de volta para casa foi a mais longa da minha vida. Chorei no trânsito como não chorava desde criança. Pessoas nos carros ao lado olhavam com estranheza para aquele homem de quase 40 anos soluçando ao volante. Cheguei em casa às 22h15. As crianças já estavam dormindo e Mariana estava assistindo TV na sala de pijama com uma xícara de chá na mão. "Oi, amor", ela disse com o sorriso mais natural do mundo. "Chegou tarde hoje. O trânsito estava ruim?" "Tava", respondi secamente, tentando não demonstrar nada. "Eu também cheguei há pouco. O salão estava lotado. Demorou mais que o esperado." Outra mentira. Descarada, natural, ensaiada. Como foram as crianças? Normais. O Gabriel tem prova de matemática segunda-feira, já estudou um pouco. A Sofia está com um pouco de dor de garganta. Acho que é melhor dar um remedinho. Ela estava falando sobre nossos filhos, nossas responsabilidades, nossa rotina, como se nada tivesse acontecido. Como se 2 horas antes ela não tivesse estado beijando outro homem. "Vou tomar um banho", murmurei, e subi para o quarto. Debaixo do chuveiro, as lágrimas se misturavam com a água quente. Eu estava vivendo uma mentira há quanto tempo? Meses? Anos? Como eu não percebi antes? E agora? O que eu fazia com essa informação? A resposta óbvia seria confrontá-la, pedir explicações, fazer um escândalo. Mas algo dentro de mim disse para esperar. Para não agir por impulso. Eu precisava saber mais. Precisava entender a dimensão dessa traição. E então, enquanto a água quente caía sobre minha cabeça, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia louca, arriscada, quase impossível de executar. Mas se desse certo, eu descobriria tudo, absolutamente tudo. E então faria algo que ela jamais esperaria. Algo verdadeiramente impensável. Sábado de manhã. Normalmente era o dia da semana que eu mais gostava. Café da manhã em família, as crianças correndo pela casa, a Mariana fazendo aquelas panquecas que todo mundo adora. Um dia para relaxar depois de uma semana puxada de trabalho. Mas hoje estava diferente. Muito diferente. Acordei às 6 da manhã depois de uma noite em claro. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dela do meu lado, me perguntando como ela conseguia dormir tão tranquilamente depois do que tinha feito ontem. Levantei devagar para não acordá-la e fui para a cozinha preparar o café. Precisava manter a rotina normal, pelo menos até eu decidir o que fazer. Enquanto a água esquentava, meus olhos se voltaram para nossa estante de fotos na sala. 12 anos de história ali. Nossa cerimônia de casamento simples, mas cheia de amor. Mariana grávida do Gabriel, radiante, com a mão na barriga. O primeiro passeio dos 4 no zoológico. Últimas férias em Ubatuba, há 2 anos, onde ela disse que foram os melhores dias da vida dela. Como alguém consegue viver uma mentira por tanto tempo? "Bom dia, amor." A voz dela me tirou dos pensamentos. Mariana desceu de camisola, cabelo bagunçado, ainda com cara de sono. Se eu não soubesse o que tinha visto ontem, diria que ela era a mulher mais inocente do mundo. "Bom dia", respondi, tentando soar normal. "Café tá quase pronto." Ela se aproximou por trás e me deu um abraço pela cintura, apoiando o rosto nas minhas costas. O mesmo gesto carinhoso de sempre. O mesmo gesto que ela provavelmente fazia com ele também. "Você dormiu bem? Senti que você ficou se mexendo a noite toda", disse ela. "Tava preocupado com umas contas." Menti. Na verdade, eu estava tentando entender quando nossa vida tinha se tornado uma farsa. As crianças desceram logo em seguida, cheias de energia como sempre. O Gabriel queria jogar videogame, a Sofia estava animada porque ia na casa da amiguinha à tarde. Vida normal de uma família normal, só que não era mais normal para mim.
Durante o café da manhã, observei cada movimento da Mariana com outros olhos. A forma como ela evitava meu olhar quando riu de alguma coisa. Como ela checou o celular 3 vezes em 15 minutos. Como ela disse que talvez saísse mais tarde para encontrar umas amigas no shopping. Que amigas? Perguntei, tentando parecer casual. Ah, a Júlia e a Carla. Faz tempo que não nos vemos. Júlia e Carla eram amigas de faculdade que moravam em outras cidades. Há anos que elas não se encontravam. Mais uma mentira. Depois do café, enquanto ela estava no banho, fiz algo que nunca pensei que faria. Vasculhei o celular dela. Mariana sempre foi desligada com essas coisas de privacidade. Eu sabia a senha do telefone, data de nascimento do Gabriel. Ela nunca escondeu nada de mim. Até agora. Abri o WhatsApp dela com as mãos tremendo. Nos últimos contatos estava um número que eu não reconhecia, salvo simplesmente como Dr. Carlos. Meu estômago embrulhou. Abri a conversa. As mensagens mais recentes eram de ontem à noite, depois que ela chegou em casa. Dr. Carlos, 23h47. Chegou bem em casa? Mariana, 23h49. Sim, tudo certo. Ele nem desconfiou de nada. Dr. Carlos, 23h50. Fico mais tranquilo assim. Amanhã não vou conseguir te ver, tenho um compromisso familiar. Mariana, 23h52. Eu sei, amor. Segunda-feira nos vemos? Dr. Carlos, 23h53. Com certeza. Não vejo a hora. Te amo. Mariana, 23h54. Eu também te amo. Boa noite, meu príncipe. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Meu príncipe. Era assim que ela me chamava quando éramos namorados. Há anos que ela não me chamava assim. Rolei a conversa para cima, vendo mensagens antigas. E quanto mais eu lia, mais meu mundo desabava. Descobri que eles se conheceram há 8 meses, quando ela foi consultar sobre um possível divórcio. Isso mesmo. Enquanto eu trabalhava como louco para sustentar a família, ela estava consultando um advogado sobre como se separar de mim. Mas aparentemente, o que começou como uma consulta jurídica virou romance. As mensagens mostravam a evolução do relacionamento deles. Primeiras semanas, formal, profissional. Primeiro mês, mais pessoal, ele demonstrando interesse além do profissional. Segundo mês, encontros para discutir o caso, que viraram almoços românticos. Terceiro mês, a primeira vez que se beijaram, e daí para frente, era nauseante de ler. Eles se encontravam pelo menos 2 vezes por semana. Sempre quando eu estava trabalhando, sempre quando as crianças estavam na escola. Hotéis, motéis, a casa dele quando a ex-esposa dele, sim, ele era divorciado, estava viajando com os filhos. Em uma das mensagens ela dizia: "Nunca me senti tão mulher, tão desejada. Com você eu me sinto viva de novo." Em outra: "Às vezes me sinto culpada por estar mentindo para ele, mas aí lembro de como nossa vida estava mecânica, sem paixão. Você me devolveu a vontade de viver." Mecânica? Sem paixão. Eu trabalhava 12 horas por dia para dar o melhor para ela e para os meninos. Quando chegava em casa, estava cansado sim, mas sempre fiz questão de perguntar sobre o dia dela, de dar carinho, de estar presente. Continuei lendo, masoquisticamente, até chegar nas mensagens mais recentes. E foi aí que descobri o pior de tudo. Mariana, 3 dias atrás. Estive pensando no que conversamos. Acho que chegou a hora. Dr. Carlos. Tem certeza? É um passo definitivo. Mariana. Tenho sim. Não aguento mais viver essa mentira. Quero ficar com você de verdade. Dr. Carlos. E as crianças? Mariana. Vão entender com o tempo. Elas merecem ver a mãe feliz. Dr. Carlos. E quanto à pensão e partilha de bens? Mariana. Como você mesmo disse, tenho direito a pelo menos 50% de tudo, incluindo a casa. E com a pensão dos meninos, consigo me manter bem até arrumar um emprego melhor. Dr. Carlos. Vou preparar toda a documentação. Quando você quer dar entrada? Mariana. Semana que vem. Não aguento mais fingir que amo ele. Não aguenta mais fingir que me ama. 15 anos juntos. 12 de casados. 2 filhos. Uma vida inteira construída.
E ela não aguenta mais fingir que me ama. Fechei o celular e sentei no chão da cozinha, encostado na parede, tentando respirar. Era como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Lembrei do dia que pedi ela em casamento. Foi numa pracinha perto da faculdade, depois de 2 anos de namoro. Eu estava nervoso, tinha ensaiado o discurso 1000 vezes, e quando me ajoelhei com aquele anel simples que tinha comprado com muito sacrifício, ela chorou de emoção. Eu te amo tanto, Ricardo. Quero passar o resto da vida ao seu lado, ela disse naquele dia. Lembrei do nascimento do Gabriel. Foram 14 horas de trabalho de parto, e eu fiquei o tempo todo segurando a mão dela, dizendo que tudo ia ficar bem. Quando o médico colocou o nosso primeiro filho nos braços dela, nós dois choramos juntos. Obrigada por ter me dado o presente mais lindo da minha vida, ela sussurrou no meu ouvido naquele dia. Lembrei de quando eu perdi o emprego na metalúrgica. Eu estava devastado, me sentindo um fracasso como homem, como provedor, e foi ela quem me levantou. Amor, isso é só uma fase. Você é o homem mais trabalhador e dedicado que eu conheço. Vamos passar por isso juntos, como sempre. Passamos por tudo. Todas essas lembranças. Todos esses momentos que eu achava que eram verdadeiros. Era tudo mentira? Ou será que em algum momento foi verdadeiro, mas ela simplesmente parou de me amar? Ricardo, você está bem? A voz da Mariana me tirou das lembranças. Ela estava na porta da cozinha, já arrumada, com uma calça jeans e uma blusa que eu nunca tinha visto. Provavelmente comprou para impressionar ele. Estou sim, só estava pensando na vida. Pensando em quê? Ela se aproximou com uma expressão de falsa preocupação. Por um momento, tive vontade de confrontá-la ali mesmo, de jogar o celular na cara dela e gritar todas as verdades. De perguntar como ela conseguia me beijar de manhã sabendo que à tarde ia beijar outro. Mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse a vontade de não dar a ela a satisfação de me ver destruído. Ou talvez fosse aquela ideia maluca que tinha começado a se formar na minha cabeça ontem à noite. Nada demais. Só trabalho. Você tem trabalhado demais mesmo, ela disse colocando a mão no meu ombro. O toque, que antes era confortador, agora me dava nojo. Que tal tirarmos umas férias em família? Faz tempo que não fazemos isso. Umas férias em família? Enquanto ela planejava me deixar e ficar com metade dos nossos bens. Quem sabe? Murmurei. Bom, eu vou sair agora. As meninas marcaram no shopping às 14 horas. Mais mentiras. Volto no começo da noite, tá? Tá bom. Ela se inclinou e me deu um beijo no rosto. O mesmo beijo carinhoso de sempre. O mesmo beijo que ela deu ontem antes de ir encontrar com ele. Depois que ela saiu, fiquei ali parado, ouvindo o barulho das crianças brincando no quintal, tentando processar tudo o que tinha descoberto. 8 meses de traição. Planos de divórcio já em andamento. Ela querendo ficar com metade de tudo que construímos juntos. E pior, ela achando que eu era idiota demais para desconfiar de alguma coisa. Foi nesse momento que a ideia louca da noite anterior começou a tomar forma de verdade. Se ela queria jogar esse jogo, se ela achava que eu era um bobo que ia aceitar tudo passivamente, ela estava muito enganada. Eu ia descobrir cada detalhe dessa traição. Ia saber exatamente quais eram os planos dela. E quando soubesse de tudo, ia fazer algo que ela jamais esperaria. Algo que ninguém esperaria. Algo verdadeiramente impensável. Porque se tem uma coisa que 8 anos de casamento me ensinou sobre Mariana, é que ela sempre subestimou minha inteligência. E essa ia ser a última vez. Domingo à noite. As crianças já estavam dormindo, Mariana estava no banho, e eu finalmente tive tempo para organizar meus pensamentos e transformar aquela ideia maluca em um plano real. Sentei no escritório pequeno que montamos no quartinho dos fundos. Na verdade, era mais um depósito com uma mesa e um computador velho. E comecei a pensar estrategicamente. A ideia tinha vindo quando eu estava no chuveiro ontem, destruído emocionalmente, mas ao mesmo tempo com uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Não era só raiva da traição.
Era a raiva de ter sido tratado como idiota. De ela achar que podia me enganar facilmente, pegar metade dos meus bens e ainda sair como vítima da história. Aí me veio a inspiração. E se eu usasse minha profissão a meu favor? Eu sou motorista de aplicativo há 3 anos. Conheço o sistema como ninguém. Sei como funciona a distribuição de corridas, os algoritmos, os horários de pico e, principalmente, sei como passar despercebido. Para a maioria dos passageiros, motoristas de Uber são invisíveis. Somos apenas o cara que leva de um ponto A para um ponto B. As pessoas falam no telefone como se não estivéssemos ali, conversam sobre a vida íntima, contam segredos. Porque no fundo, para elas, somos mobília. E se eu me tornasse o motorista da minha própria esposa? A princípio parecia impossível. Como garantir que ela escolhesse justamente o meu carro numa cidade com milhares de motoristas? Mas quanto mais eu pensava, mais viável ficava. Primeiro, eu sabia exatamente os horários e locais onde ela pegava Uber. Pelas mensagens que li, ela sempre saía do shopping onde trabalhava ou da nossa casa quando eu não estava. Segundo, eu podia criar uma conta nova com um nome falso, carro diferente. Um amigo meu, o Josué, tinha acabado de comprar um Civic 2019 preto e estava pensando em alugar para alguém trabalhar. Perfeito. Terceiro, com máscara, boné e óculos escuros, própria esposa não me reconheceria. Eu testei no espelho, mudando a voz, curvando um pouco os ombros para parecer menor. Ficou irreconhecível. Mas o mais genial do plano era o timing. Pelas conversas do WhatsApp, eles sempre se encontravam às segundas, quartas e sextas. Sempre nos mesmos horários. Mariana saía do trabalho às 18 horas e pegava um Uber até o ponto de encontro com ele. Se eu ficasse online naquela região, no horário exato, com o carro certo, as chances de ela me escolher eram grandes. Na segunda-feira de manhã, botei o plano em prática. Liguei pro Josué ainda cedo. E aí, mano? Ainda tá pensando em alugar o Civic? Tô sim, por quê? Você conhece alguém confiável? Eu mesmo. Queria alugar por algumas semanas para testar se vale a pena ter 2 carros trabalhando. Josué topou na hora. Valor justo, documentação em dia, tanque sempre cheio. Combinamos que eu pegaria o carro na terça-feira. Depois fui resolver a questão da documentação falsa. Não era nada muito elaborado. Apps de motorista não fazem verificação muito rigorosa se você tem os documentos básicos. Usei o CPF de um primo meu que mora no interior e nunca mexeu com o aplicativo. Consegui foto de CNH parecida comigo através de um conhecido que trabalha no Detran e criei um perfil no nome de Roberto Silva. Simples, comum, invisível. Na terça-feira à tarde, já estava com tudo pronto. Civic preto, insulfilme no vidro, perfil ativo no aplicativo. Fiz alguns testes na Zona Leste, longe da região onde Mariana circulava, só para ter certeza que o sistema estava funcionando. Às 17h30, me posicionei estrategicamente, a 2 quadras do shopping onde ela trabalhava, com o app online esperando. Meu coração estava batendo como se fosse sair pela boca. E se não desse certo? E se ela pegasse outro motorista? E se me reconhecesse? 17h45. Meu celular tocou com o som de nova corrida. Nome da passageira, Mariana. Destino, Rua Augusta, próximo ao metrô. Olhei no espelho retrovisor uma última vez. Boné preto puxado para baixo cobrindo a testa, óculos escuros, máscara preta cobrindo nariz e boca, voz mais grave, ombros curvados. Nem eu me reconhecia. Aceitei a corrida. Boa tarde. Sou o Roberto, seu motorista. Já estou a caminho. A resposta veio 2 minutos depois. Ok, obrigada. Dirigir até o ponto onde ela estava me esperando foram os 3 minutos mais longos da minha vida. Quando a vi parada na frente do shopping, linda como sempre, meu estômago embrulhou. Era surreal estar ali, disfarçado, espionando minha própria esposa. Parei o carro e buzinei levemente. Ela olhou, conferiu a placa e caminhou em direção ao carro. Roberto? Perguntou, já abrindo a porta traseira. Isso mesmo, boa tarde, respondi.
mudando propositalmente o tom da voz, falando mais grosso. Ela entrou no carro sem me dar uma segunda olhada. Para ela, eu era só mais um motorista qualquer. Rua Augusta com a Consolação, por favor. Próximo ao metrô. Perfeito. Vamos nessa. Comecei a dirigir, tentando manter a naturalidade enquanto ela mexia no celular. Pelo espelho retrovisor, conseguia ver que estava digitando no WhatsApp. Após 5 minutos de viagem em silêncio, o telefone dela tocou. Alô? Era ele. Eu reconheci a voz na hora. Oi, amor. Estou chegando. Uns 10 minutos. A voz dela mudou completamente. Ficou mais doce, mais sedutora. A voz que ela usava comigo quando éramos namorados. Também estou chegando. Reservei uma mesa naquele restaurante japonês que você gosta. Que perfeito! Estava morrendo de vontade de comer sushi. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre trivialidades, mas eu estava gravando tudo no celular que tinha deixado, discretamente ligado no console central. Quando ela desligou, começou a mexer no cabelo, passou batom, se arrumou toda, se preparando para ele da mesma forma que se arrumava para mim anos atrás. Desculpa perguntar, disse, assumindo o papel de motorista curioso. Mas você vai num encontro? Ela sorriu. Um sorriso que eu conhecia bem. O sorriso dela quando estava feliz de verdade. É algo assim. Namoro novo? É complicado, ela respondeu, mas o tom deixava claro que estava gostando de falar sobre o assunto. Estou numa situação um pouco complexa. Ah, entendi. Casada? Ela ficou alguns segundos em silêncio, depois suspirou. É, mas não vai ser por muito tempo. Senti uma punhalada no peito. Minha própria esposa falando com um estranho, que era eu mesmo, sobre como nosso casamento estava acabando. Poxa, que situação difícil, comentei fingindo empatia. Tem filhos? 2, um menino e uma menina. A voz dela ficou mais séria. É a parte mais complicada de tudo, imagino. E eles sabem da situação? Não, ainda não. Mas vão ter que entender. Não posso viver uma mentira para sempre. Uma mentira. Era assim que ela via nosso casamento agora. E seu marido? Ele suspeita de alguma coisa? Mariana deu uma risadinha. Uma risadinha que me fez querer parar o carro e tirar a máscara na mesma hora. Ele? Não, imagina. Meu marido é uma pessoa muito simples. Trabalha o dia todo, chega em casa cansado, não presta atenção em nada. Tipo de homem que você pode ter, um amante há meses e ele não percebe. Simples, burro, desatento. Era assim que ela me via. Entendi. Consegui murmurar, apertando o volante com força. Ele é uma boa pessoa, ela continuou, como se isso fosse algum tipo de consolo. Pai dedicado, trabalhador, nunca me traiu nem nada, mas... sei lá. A vida virou rotina. Não tem mais paixão, não tem mais surpresas. É trabalho, casa, filho, contas. Todo dia a mesma coisa. E com esse cara novo é diferente? O sorriso dela no espelho retrovisor foi radiante. Nossa, completamente. Ele é advogado, bem-sucedido, culto. Me leva em lugares que eu nunca fui. Fala sobre coisas que eu nunca ouvi. Me faz sentir especial, sabe? Desejada. Como se eu fosse uma mulher de verdade, não só uma mãe e dona de casa. Cada palavra era uma facada. E você acha que vale a pena destruir a família por isso? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Ela percebeu o tom e me olhou pelo espelho retrovisor pela primeira vez durante a viagem. Desculpa se soou julgamento, me corrigi rapidamente. É que eu passei por uma situação parecida. Minha ex-mulher me deixou por outro cara. A expressão dela suavizou. Ah, entendo. Desculpa, não quis ser insensível. Ela ficou pensativa por um momento. Olha, eu pensei muito sobre isso. Muito mesmo. E cheguei à conclusão de que fingir que está tudo bem não é melhor para ninguém. Nem para mim, nem para o meu marido, nem para os meus filhos. E se ele descobrir antes de você contar? Não vai descobrir, ela respondeu com uma confiança que me deu nojo. Como eu disse, ele é meio ingênuo.
Não é do tipo que desconfia ou investiga. Acredita em tudo que eu falo. Nesse momento, chegamos ao destino. Parei o carro em frente ao restaurante japonês. Era um lugar chique, com decoração moderna e preços que eu nunca poderia pagar com o meu salário de motorista. Chegamos, anunciei. Perfeito, obrigada. Ela pegou a bolsa e abriu a porta. Ah, e obrigada pela conversa. Às vezes é bom falar com alguém imparcial sobre essas coisas. Imparcial. Se ela soubesse, disponha. E boa sorte com tudo. Obrigada! Ela saiu do carro e eu a vi entrando no restaurante, onde ele já estava esperando numa mesa reservada. Eles se cumprimentaram com um beijo apaixonado, sem se importar com quem pudesse estar vendo. Fiquei ali parado por alguns minutos, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. Minha esposa acabara de me chamar de simples, ingênuo, burro. Acabara de dizer que eu nunca desconfiaria de nada, que acreditava em qualquer mentira que ela contasse. Mas o pior de tudo, ela estava certa sobre quem eu era antes. O Ricardo de uma semana atrás realmente era ingênuo. Realmente acreditava em tudo. Realmente não prestava atenção nos sinais. Mas esse Ricardo tinha morrido na terça-feira passada, quando vi minha mulher saindo daquele prédio com outro homem. O novo Ricardo, o que estava ali, disfarçado, gravando, investigando, esse era alguém que ela não conhecia. E quando ela descobrisse quem eu realmente era capaz de ser, aí sim ela saberia o que é impensável. Liguei o carro e saí dali, já planejando a próxima fase do meu plano. Porque se ela achava que me conhecia, estava muito enganada. Uma semana se passou desde que descobri as mensagens no celular da Mariana. E cada dia foi uma tortura psicológica. Dormir na mesma cama que ela, fingir que estava tudo normal, dar beijo de boa noite sabendo que ela planejava me destruir. Era desumano. Mas eu tinha um plano. Um plano que mesmo eu achava maluco demais para dar certo. Durante essa semana, estudei cada movimento dela como um detetive. Descobri que ela sempre chamava Uber quando ia encontrar o Dr. Carlos. Provavelmente para não deixar rastros com o próprio carro. Smart, mas não smart o suficiente. Descobri também que ela tinha um padrão. Sempre pedia carro para a mesma região, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma conta. E o mais importante, ela sempre escolhia motoristas com avaliação alta e carros mais novos. Mariana sempre foi exigente, até para trair. Foi aí que veio a ideia mais insana da minha vida. E se eu fosse o motorista dela? Parece loucura, né? Como um marido pode ser motorista da própria esposa, sem ela perceber? Mas eu pensei em cada detalhe. Mariana me conhecia há 15 anos, mas sempre com a mesma aparência. Sem óculos, cabelo curto e bem penteado, sempre barbeado, sem acessórios. Então, comecei a me transformar. Primeira coisa, deixei crescer a barba. Em uma semana já tinha um cavanhaque que mudava completamente meu rosto. Segunda, comprei um óculos escuro espelhado daqueles bem grandes. Terceiro, um boné preto que cobria metade da testa. E por último, máscara. Afinal, ainda estávamos no final da pandemia. Era normal o motorista usar. Mas o mais importante, mudei completamente meu cadastro no aplicativo. Criei uma conta nova com um nome falso, Roberto Santos, usando os documentos do meu irmão que mora em outro estado, e me deixou usar os dados dele quando expliquei a situação. Ele ficou chocado, mas me apoiou. Foto do perfil. Eu mesmo, mas totalmente irreconhecível com óculos, boné e máscara. Carro. O mesmo, mas mudei as capas do banco e coloquei uns adesivos. Até perfume diferente eu comecei a usar. Durante 3 dias, testei essa identidade com outros passageiros. Ninguém desconfiou. Funcionava perfeitamente. Agora era só esperar a oportunidade certa. E ela chegou numa quinta-feira. Às 13h47, recebi a notificação que eu estava esperando há dias. Mariana estava pedindo um carro pelo aplicativo. Origem, shopping onde ela trabalha. Destino, aquele mesmo prédio onde eu a vi na primeira vez. Meu coração disparou. Estava com o celular de trabalho na mão há horas, esperando exatamente esse momento.
Assim que a solicitação apareceu, cliquei em aceitar mais rápido que a luz. Corrida aceita. Passageira. Mariana S. Pronto. O plano estava em movimento. Dirigi até o shopping com as mãos suando no volante. Não pelo nervosismo de dirigir. Isso eu fazia há anos. Mas pela tensão do que estava prestes a acontecer. Ia ficar cara a cara com minha esposa, que não fazia ideia de que estava entrando na armadilha perfeita. Chegando lá, posicionei o carro na área de embarque, coloquei o óculos escuro, ajeitei o boné para cobrir bem o rosto e puxei a máscara, até quase os olhos. Olhei no retrovisor. Eu mesmo não me reconhecia. Enviei a mensagem padrão. Oi, sou o Roberto, seu motorista. Estou em um Corsa prata no embarque aguardando. 2 minutos depois, vi ela saindo do shopping. Minha esposa há 12 anos, mãe dos meus filhos, caminhando em direção ao meu carro sem fazer a menor ideia de quem estava no volante. Ela estava diferente. Não era a Mariana que saía de casa de manhã de uniforme da loja. Esta estava com uma roupa que eu nunca tinha visto. Um vestido azul marinho justo, salto alto, cabelo solto e bem arrumado, maquiagem caprichada, vestida para impressionar, vestida para ele. Roberto? Ela perguntou, abrindo a porta traseira. Sim, boa tarde, respondi, mudando completamente o tom de voz, falando mais grosso e com sotaque diferente. Vamos para a Rua das Palmeiras, né? Isso mesmo. Ela entrou e se acomodou no banco de trás. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram no retrovisor e eu senti um arrepio. Mas ela não demonstrou nenhum sinal de reconhecimento. A transformação funcionou. Ela não fazia a menor ideia de que estava no carro do próprio marido. Comecei a dirigir, mantendo a música baixa e me concentrando para não demonstrar nenhum comportamento familiar. Era estranho demais ter a Mariana ali atrás, tratando-me como um completo desconhecido. O trânsito tá tranquilo hoje, comentei, testando se ela me reconheceria pela voz. Ainda bem. Estou um pouco atrasada. Ela respondeu já mexendo no celular. Nada. Zero sinais de desconfiança. Foi aí que aconteceu exatamente o que eu estava esperando. O telefone dela tocou. Alô, amor. Ela atendeu com uma voz doce que há meses não usava comigo. Meu coração acelerou. Era ele. E eu ia ouvir tudo. Não, já estou indo. Estou no Uber, ela disse, olhando pela janela. Discretamente ativei o gravador do meu celular. Precisava de provas de tudo. Claro que estou com saudade, meu príncipe. Desde ontem à noite que só penso em você. Meu príncipe. O mesmo apelido que ela me dava quando éramos namorados. Senti uma raiva subindo pela garganta, mas me controlei. Não podia demonstrar nada. Amor, sobre o que conversamos ontem, eu tomei uma decisão. Silêncio. Ela estava ouvindo o que ele dizia do outro lado. Tenho certeza. Não aguento mais fingir em casa. Quero ficar com você de verdade. Fingir em casa. Ouvir isso da própria esposa enquanto eu dirigia foi como levar uma facada no peito. Eu sei que é um passo grande, mas você mesmo disse que tenho direito a tudo, né? A casa, a pensão das crianças. Com isso e meu salário, consigo me manter bem até arrumarmos algo melhor. Ela estava falando sobre dividir nossos bens como se eu fosse um estranho qualquer. Como se 12 anos de casamento fossem apenas números numa planilha. E sobre as crianças. Olha, sei que vai ser difícil no começo, mas elas vão entender. E convenhamos, elas vão estar melhor vendo a mãe feliz do que numa casa cheia de mentira. Casa cheia de mentira? Era assim que ela via nosso lar? O lugar onde criamos nossos filhos juntos? Tive que me segurar para não parar o carro e gritar com ela ali mesmo. Amor, eu já falei com minha irmã. Ela disse que posso ficar na casa dela com as crianças até tudo se resolver. E você pode vir me visitar lá. Ela já tinha plano B. Já tinha pensado em cada detalhe de como ia me destruir e reconstruir a vida dela com outro homem. Quando? Bem, estava pensando na próxima semana. Sabe aquela viagem que ele vai fazer a trabalho? Seria a oportunidade perfeita. Menos drama. Viagem a trabalho? Que viagem? Eu não ia viajar. Semana que vem. Como assim? Que viagem, Carlos? Pausa. Ela estava confusa.
Ah, não, amor, ele não me falou nada sobre viagem. Você tem certeza? Minha mente começou a processar. O Dr. Carlos estava planejando alguma coisa que eu não sabia. Alguma coisa que até ela não sabia. Tá bom, tá bom. Se você diz que ele comentou sobre viajar, então deve ser verdade. Às vezes ele fala e eu nem presto atenção direito. Mentira. Eu nunca escondi nada dela. Sempre contava sobre meu dia, meus planos, minhas preocupações. Ela é que estava mentindo tanto que começou a confundir as próprias mentiras. Então tá combinado. Na segunda-feira eu converso com ele. Vou ser bem direta. Dizer que quero o divórcio e que você vai cuidar da parte legal. Segunda-feira. Ela ia pedir divórcio na segunda-feira. Eu também te amo, meu príncipe. Te amo como nunca amei ninguém na vida. Essa frase foi como um tiro no meu coração. Nunca amei ninguém na vida. E eu? E os 15 anos que estávamos juntos? E os momentos que achei que eram verdadeiros? Tá bom, amor. Já estou chegando. Daqui a pouco estou nos seus braços. Ela desligou e suspirou. Pelo retrovisor, vi quando ela se olhou na câmera frontal do celular, arrumando o batom e o cabelo, preparando-se para os braços de outro homem. É aqui na esquina, por favor. Ela disse quando chegamos perto do prédio. Certo, respondi, ainda mantendo o tom de voz diferente. Parei exatamente onde ela pediu. Ela pegou a bolsa, verificou alguma coisa no mamete celular e abriu a porta. Obrigada, Roberto. Tenha um bom dia. Igualmente, dona Mariana. Ela saiu do carro e caminhou em direção ao prédio. Não olhou para trás nem uma vez. Por que olharia? Eu era só mais um motorista de aplicativo na vida dela. Fiquei ali parado, vendo ela entrar no prédio, e somente então percebi que estava tremendo. Não de medo, não de nervoso, de raiva pura, mas também de alívio. Porque agora eu tinha tudo gravado. Cada palavra, cada plano, cada mentira. Tudo que eu precisava para provar que tipo de pessoa ela realmente era. Peguei o celular e parei a gravação. 23 minutos e 47 segundos de conversa. 23 minutos da minha esposa planejando minha destruição, achando que eu era idiota demais para descobrir. Enviei o arquivo para mim mesmo por e-mail, salvei em 3 lugares diferentes. Essa gravação valia mais que ouro. Agora era a hora da próxima fase do plano. Porque se ela queria jogar esse jogo, se ela achava que ia me pegar de surpresa na segunda-feira, ela ia ter a surpresa da vida dela. O impensável estava só começando. Aquela sexta-feira foi o dia mais longo da minha vida. Depois de ouvir Mariana planejando minha destruição no próprio carro, eu precisava de mais informações. A gravação era devastadora, mas eu sentia que ainda não sabia de tudo. Cheguei em casa no final da tarde, fingindo que tinha sido um dia normal de trabalho. As crianças estavam no quintal brincando e Mariana estava na cozinha preparando o jantar. A cena perfeita de uma família feliz. Se ao menos fosse verdade. Oi, amor, ela disse, me dando um beijinho no rosto quando entrei. O mesmo beijo carinhoso de sempre, mas agora eu sabia que era puro teatro. Como foi o dia? Normal. E o seu? Tranquilo. Trabalhei até mais tarde hoje, mas compensou. Vendi bastante. Mais mentiras. Ela não tinha trabalhado até mais tarde. Tinha saído cedo para se encontrar com ele, voltou para a loja só para não deixar suspeitas, e depois foi para o encontro romântico. Durante o jantar, observei cada movimento dela com olhos diferentes. Como ela evitava meu olhar direto. Como checava o celular discretamente embaixo da mesa. Como forçava sorrisos quando as crianças contavam sobre o dia na escola. Tudo fingimento. Depois que as crianças foram dormir, ela disse que ia tomar um banho. Foi minha chance. Enquanto ouvia o chuveiro ligado, abri o notebook e comecei a investigar esse tal Dr. Carlos. Com o número de telefone que vi no celular dela, consegui descobrir mais informações através das redes sociais. Dr. Carlos Eduardo Mendes, 43 anos. Advogado especializado em direito de família. Divorciado há 3 anos. 2 filhos que moravam com a ex-esposa. Escritório próprio na região central. As fotos do Instagram dele contavam uma história interessante. Até 8 meses atrás, as postagens eram normais. Trabalho, filhos, viagens ocasionais. Mas nos últimos meses,
Começaram a aparecer fotos em restaurantes chiques, vinhos caros, roupas novas. E sempre sozinho, como se estivesse esperando alguém para dividir aqueles momentos. Alguém que aparecia nas fotos refletida nos vidros ou em sombras, mas nunca diretamente. Alguém que eu agora sabia quem era. Continuei investigando e descobri algo que me gelou o sangue. Dr. Carlos não era apenas um advogado qualquer. Ele era conhecido por ser impiedoso em processos de divórcio. Tinha fama de conseguir os melhores acordos para seus clientes, mesmo que isso significasse destruir completamente a vida da parte contrária. Em fóruns jurídicos, encontrei comentários sobre ele. Dr. Carlos não deixa pedra sobre pedra. Ele encontra brechas que ninguém vê. Se você quer destruir seu ex, ele é o cara. Mariana não tinha escolhido ele por acaso. Ela tinha escolhido o melhor destruidor de casamentos da cidade. Mas a descoberta mais chocante veio quando encontrei uma matéria de jornal de 2 anos atrás. Dr. Carlos tinha sido investigado pelo Conselho de Ética da OAB por suspeita de se envolver romanticamente com clientes durante processos de divórcio. Ele fazia isso profissionalmente. Mariana não era a primeira esposa que ele seduzia. Era um padrão, um método. Minha cabeça começou a girar. Será que o que eles tinham era real? Ou ela era apenas mais uma cliente sendo manipulada por um predador profissional? Imprimi todas as informações que encontrei e guardei numa pasta. Precisava de mais provas, mais detalhes. No sábado, coloquei o plano em prática novamente. Sabia que eles sempre se encontravam aos sábados à tarde. Mariana sempre arrumava uma desculpa. Vou no salão, encontro com as amigas. Preciso resolver umas coisas na rua. Dessa vez ela disse: Amor, vou levar o carro para lavar e depois vou no mercado. Demora umas 3 horas. 3 horas. Tempo suficiente para muito mais que lavar carro e fazer compras. Esperei ela sair e 20 minutos depois ativei minha identidade Roberto novamente. Óculos escuro, boné, máscara, perfume diferente. Fiquei na região onde sabia que eles costumavam se encontrar, esperando ela pedir um carro. Não demorou muito. 14h30. Solicitação de corrida. Origem. Shopping Center. Destino. Um endereço residencial que eu não conhecia. Aceitei na hora. Quando cheguei no ponto de embarque, lá estava ela. Mas hoje estava diferente. Nervosa, checando o celular constantemente, olhando ao redor como se estivesse sendo perseguida. Roberto? Ela perguntou, entrando no carro mais rapidamente que da última vez. Oi, dona Mariana, tudo bem? Sim, pode ir, por favor? Estou com pressa. Durante os primeiros minutos da viagem, ela ficou em silêncio, só mexendo no celular. Mas então o telefone tocou. Alô, Carlos? Não, já estou indo, mas preciso falar uma coisa com você pessoalmente. Pausa. Ela estava ouvindo algo que a deixou mais tensa. Como assim? Você não pode mais me atender? Por que não? Mais silêncio. A respiração dela estava acelerada. Carlos, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo agora. Nós temos um acordo. Acordo? Que tipo de acordo? Eu não entendo. Semana passada você disse que ia resolver tudo, que na segunda-feira seria o grande dia, e agora você vem me dizer que mudou de ideia? A voz dela estava começando a ficar desesperada. Não. Você não pode me abandonar agora. E o que você me prometeu? E os planos que fizemos? Algo estava errado. Muito errado. Carlos, por favor, só me explica uma coisa. Tem a ver com aquela mulher que você mencionou ontem? A tal da Regina? Regina? Quem era Regina? Ah, então é isso? Você arranjou outra cliente para ajudar e agora não precisa. Mais de mim? Meu coração parou. Outra cliente. Ele estava fazendo com outra mulher o mesmo que fez com Mariana. Você é um desgraçado, Carlos. Um desgraçado. Você brincou comigo. Me fez acreditar que me amava. Me fez destruir meu casamento por você. Ela estava chorando agora. Lágrimas de raiva, de desespero, de humilhação. Não adianta pedir desculpa agora. Você me usou, me enganou, e agora que conseguiu o que queria, vai me jogar fora? Pelo retrovisor, vi ela enxugando os olhos,
tentando se recompor. E meus filhos, Carlos? E minha família que eu ia destruir por você? Como fica isso? Tudo. A ligação durou mais 10 minutos, com ela implorando, gritando, chorando e aparentemente sendo rejeitada do outro lado. Quando finalmente desligou, ela ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o som dela fungando, tentando parar de chorar. Foi quando ela murmurou, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? E então, algo que me chocou completamente. Ricardo, meu Ricardo, o que eu fiz contigo? Ela estava se arrependendo. Pela primeira vez em meses, estava se dando conta da magnitude do que tinha feito. Mas era tarde demais? Chegamos no endereço, que era a casa dele, descobri. Mas em vez de sair do carro, ela ficou parada. Senhor motorista, ela disse com a voz embargada. Sim, o senhor é casado? A pergunta me pegou de surpresa. Sou sim. Ama sua esposa? Muito, respondi. E era verdade. Apesar de tudo, ainda amava. Nunca trate ela mal, tá? Nunca deixe ela se sentir sozinha, abandonada. Porque quando a gente se sente assim, a gente faz besteira. Besteira que pode destruir tudo. Ela saiu do carro e ficou parada na calçada, olhando para a casa dele, mas não entrou. Ficou ali por alguns minutos, visivelmente em conflito interno. Então pegou o celular e chamou outro Uber. Ela tinha desistido do encontro. Segui discretamente o novo carro dela até ver onde ia dar. E não acreditei no destino. Nossa casa. Mariana tinha voltado para casa. Quando cheguei 30 minutos depois, precisava manter as aparências. Encontrei ela sentada na sala, olhando nossas fotos de família. Havia marcas de lágrimas no rosto. Chegou cedo hoje, comentei. Não deu tempo de fazer tudo o que queria. Pela primeira vez em meses, senti que ela estava sendo sincera. Naquela noite, ela ficou mais carinhosa. Fez questão de jantar comigo, perguntou sobre meu dia de verdade. Até assistimos um filme juntos no sofá. E quando fomos dormir, ela se encostou em mim pela primeira vez em semanas. Ricardo? Você me ama? Claro que amo. Por que a pergunta? Só queria ter certeza. Ela havia descoberto que tinha sido usada. Que o grande amor da vida dela era, na verdade, um golpista emocional que fazia isso com várias mulheres. E agora estava voltando para mim. Mas a pergunta que não queria calar era: eu ainda queria ela de volta? Porque descobrir que minha esposa só voltou porque foi rejeitada por outro homem, talvez fosse ainda pior que a traição original. O impensável estava tomando uma forma que nem eu imaginava. Domingo amanheceu diferente. Pela primeira vez em meses, acordei com Mariana abraçada em mim. Ela estava dormindo tranquila, com uma expressão serena que não via há muito tempo. Por alguns segundos, quase esqueci de tudo que tinha acontecido. Quase. Mas a realidade veio como um soco no estômago quando lembrei das gravações no meu celular. 2 conversas que provavam a traição, os planos de me destruir e agora a descoberta de que ela tinha sido usada por um golpista profissional. Levantei devagar para não acordá-la e fui para a cozinha. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com todas essas informações. Enquanto preparava o café, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu tinha 3 opções. Opção 1. Confrontar ela com as provas, expor tudo, pedir o divórcio e partir para a guerra judicial. Opção 2. Fingir que não sabia de nada e tentar reconstruir o casamento, guardando as gravações como garantia. Opção 3. Fazer algo que ninguém esperaria. Algo verdadeiramente impensável. Foi escolhendo a terceira opção que tudo mudou. Durante o café da manhã, Mariana estava diferente, mais presente, mais carinhosa com as crianças, mais atenta a mim, como se tivesse acordado de um sonho ruim. Pai, a mamãe tá mais alegre hoje, sussurrou o Gabriel no meu ouvido quando ela foi buscar mais pão na cozinha. Até as crianças perceberam. Elas sentiram a diferença no comportamento da mãe. Depois do café,
Enquanto ela brincava com a Sofia no quintal, decidi colocar meu plano em ação. Liguei para Dr. Marcos, um advogado que conhecia há anos e que era completamente diferente do Dr. Carlos. Honesto, ético, especializado em direito de família, mas com foco em mediação, não em destruição. Ricardo, tudo bem, cara? Faz tempo que não conversa. Oi, Marcos. Olha, preciso conversar contigo sobre uma situação delicada. Marquei um encontro para segunda-feira de manhã cedo, antes do horário que Mariana planejava me pedir o divórcio. Precisava me adiantar. O resto do domingo passou como nos velhos tempos. Almoçamos juntos, assistimos filme em família. As crianças ficaram felizes vendo os pais se dando bem. Foi quase possível acreditar que éramos uma família normal novamente. Mas eu sabia que era só a calmaria antes da tempestade. Na segunda-feira, acordei às 6h, uma hora antes do normal. Deixei um bilhete dizendo que tinha uma corrida cedo e sairia mais cedo, mas estaria de volta antes do almoço. Encontrei Dr. Marcos no escritório dele às 7h30. Cara, pelo telefone você pareceu meio desesperado. O que está acontecendo? Contei tudo. Cada detalhe. Mostrei as gravações, as investigações sobre Dr. Carlos, as descobertas sobre o método dele. Falei sobre o arrependimento aparente da Mariana, sobre minha confusão mental, sobre não saber se queria salvar ou acabar com o casamento. Dr. Marcos me ouviu em silêncio absoluto, por mais de uma hora. Ricardo, ele disse finalmente, em 20 anos de advocacia, nunca vi uma situação igual a essa. E o que você faria no meu lugar? Olha, legalmente, você tem tudo para destruir ela. Com essas gravações, ela não conseguiria nem pensão das crianças. Mas você não parece querer destruir ela. Você parece querer entender se ainda vale a pena lutar pelo casamento. Era exatamente isso. Então aqui está minha sugestão profissional e também pessoal. Vamos inverter o jogo completamente. Dr. Marcos me explicou um plano que era tão ousado quanto arriscado. Em vez de esperar ela pedir o divórcio, eu ia me adiantar. Mas não para atacar, para oferecer uma segunda chance. Com condições, com transparência total, com as cartas na mesa. Você vai chegar em casa hoje e vai falar tudo o que sabe, mas em vez de acusar, você vai oferecer perdão. Se ela aceitar as condições e se comprometer de verdade, vocês tentam recomeçar. Se não aceitar, aí eu uso as gravações para me proteger. Exatamente. Você fica protegido, mas dá a ela a chance de escolher fazer a coisa certa. Era arriscado. Muito arriscado. Mas era realmente impensável. Voltei para casa às 11h30, como prometido. As crianças estavam na escola e Mariana estava na sala, vestida de forma mais formal que o normal. Ela estava se preparando para a conversa que planejava ter comigo. Oi, amor, chegou cedo mesmo. Precisava conversar contigo? Engraçado, ela disse, e eu notei nervosismo na voz. Eu também preciso conversar contigo sobre uma coisa importante, então vamos conversar. Senta aqui. Ela se sentou no sofá e eu me sentei de frente para ela. Respirei fundo. Mariana, eu sei de tudo. O rosto dela ficou branco. Sei do Dr. Carlos. Sei dos encontros, sei dos planos de divórcio, sei que você ia me pedir a separação hoje. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sei também que ele te rejeitou no sábado, que você descobriu que ele estava usando você, que tem outras mulheres na mesma situação. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Como você sabe? Porque eu fui seu motorista de Uber 2 vezes. Ouvi suas conversas telefônicas. Gravei tudo. Ela levou as mãos ao rosto, desesperada. Meu Deus, Ricardo, Deixa eu terminar. Interrompi com voz calma. Eu podia ter usado essas gravações para te destruir na justiça. Podia ter feito você perder tudo, inclusive o direito de ver as crianças. Ela estava soluçando agora. Mas não é isso que eu quero fazer. Ela me olhou através das lágrimas, confusa. Eu quero te dar uma chance. Uma última chance de salvarmos nosso casamento. Você quer me perdoar? Quero tentar, mas com condições. Condições não negociáveis.
Peguei uma folha de papel que tinha preparado com o Dr. Marcos. Primeira condição: transparência total. Senhas de todos os seus celulares, redes sociais, e-mail, acesso completo, sempre. Ela acenou que sim, ainda chorando. Segunda condição: terapia de casal. Toda semana, por pelo menos 1 ano. Sim. Terceira condição: você vai contar tudo para os seus pais e para os meus. Não quero segredos em família. Ela hesitou, mas concordou. Quarta condição: as gravações ficam guardadas comigo. Se você quebrar esse acordo, se mentir de novo, se me trair de novo, eu uso elas para me proteger na justiça, eu entendo. E última condição: você vai me explicar cada detalhe do que aconteceu. Quando começou, por que começou, como chegou ao ponto de querer me deixar. Quero entender tudo. Mariana respirou fundo. Ricardo, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo, quando você foi procurar o Dr. Carlos. E foi assim que, numa tarde de segunda-feira, minha esposa me contou como quase destruiu nossa família. A história que ela me contou foi ainda mais chocante do que eu imaginava. E o que eu decidi fazer depois dessa conversa, isso sim foi verdadeiramente impensável. E ali estava ela, sentada na nossa sala, contando como quase destruiu nossa família. Cada palavra que saía da boca da Mariana era como uma facada no meu peito. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que finalmente estava conhecendo a verdade. Tudo começou há 8 meses, ela disse, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu estava me sentindo invisível. Você trabalhava tanto, Ricardo. Chegava em casa exausto. Mal conseguia conversar direito. Eu queria interromper. Queria dizer que trabalhava por ela, pelas crianças, pela nossa família. Mas prometi que ia ouvir tudo antes de julgar. Um dia, conversando com a Júlia no trabalho, ela comentou sobre uma amiga que tinha se divorciado e conseguido um acordo muito bom. Me deu o cartão do advogado dela, disse que ele era o melhor da cidade. Dr. Carlos Eduardo Mendes. O nome que eu já conhecia bem demais. No começo foi só uma consulta. Eu queria saber meus direitos, entender como funcionava a divisão de bens, a guarda das crianças. Não tinha certeza se queria mesmo me separar, mas queria ter as informações. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Ele foi muito atencioso desde a primeira consulta. Me tratava como se eu fosse a mulher mais interessante do mundo. Perguntava sobre meus sonhos, sobre o que eu queria para minha vida. Há quanto tempo ninguém me fazia essas perguntas, Ricardo? A pergunta doeu, porque eu sabia a resposta. Há muito tempo eu não perguntava sobre os sonhos dela, só sobre conta de luz, escola, das crianças, problemas do dia a dia. As consultas começaram a ficar mais frequentes. Ele sempre arrumava algum papel novo para eu assinar, alguma informação adicional que precisava. E sempre marcava em horários que ele sabia que eu podia, sempre em lugares bonitos, restaurantes chiques. Ele estava te seduzindo profissionalmente, murmurei. Exato. Mas eu não percebi na época. Achava que ele era só muito dedicado, muito atencioso. Diferente de todos os homens que eu conhecia, diferente de mim, ela queria dizer. A primeira vez que ele me beijou foi há 5 meses. Depois de uma consulta que durou a tarde toda, ele disse que eu era uma mulher incrível, que merecia ser feliz, que qualquer homem seria sortudo em me ter. Ela começou a chorar mais forte. E eu acreditei, Ricardo. Acreditei em cada palavra, porque há tanto tempo eu não me sentia desejada, especial, importante para alguém. E então vocês começaram o affair. Sim, encontros em hotéis, almoços românticos, ele me levava em lugares que eu nunca tinha ido. Me fazia sentir como se eu fosse uma princesa. Pela primeira vez em anos eu me sentia viva. Enquanto isso, em casa eu fingia que estava tudo normal. E quanto mais tempo passava, mais fácil ficava mentir. Porque na minha cabeça você nem notava mesmo. Chegava cansado, jantava vendo TV, dormia cedo. Eu achava que tanto fazia se eu estava ali ou não. Isso doeu mais que qualquer traição.
Saber que ela achava que eu não me importava, que ela se sentia invisível na nossa própria casa. Quando foi que você decidiu pedir o divórcio? Há 3 semanas. Carlos disse que já tínhamos informações suficientes, que com os 8 meses de relacionamento e todas as provas que ele tinha coletado sobre você, conseguiríamos um acordo muito favorável para mim. Que tipo de provas? Mariana baixou a cabeça envergonhada. Ele pediu para eu anotar seus horários de trabalho. Quanto você ganhava por mês, se você bebia, se tinha outros vícios, se era violento. Ele queria construir um perfil seu que justificasse eu ficar com a maior parte dos bens. Senti um frio na espinha. Não era só traição. Era um plano calculado para me destruir financeiramente. E no sábado, quando você voltou para casa mais cedo? No sábado eu descobri a verdade sobre Carlos. Ela respirou fundo. Chegando no encontro, ele estava diferente. Frio, distante. Me disse que não podia mais me atender. Que tinha surgido uma situação complicada. A tal da Regina. Ela me olhou surpresa. Você sabe da Regina? Ouvi você falando no telefone quando era seu motorista. Regina é uma cliente nova dele. Uma empresária rica que está se divorciando do marido. Carlos me disse que precisava focar nela porque era um caso mais lucrativo. Mais lucrativo? Foi aí que eu entendi tudo, Ricardo. Carlos não me amava. Ele nunca me amou. Eu era só mais um caso para ele. Mais uma mulher vulnerável que ele seduziu para conseguir um bom acordo de divórcio. As lágrimas dela caíam sem parar agora. Quando eu comecei a questionar, ele foi bem claro. Disse que nosso relacionamento tinha sido estratégico desde o início. Que ele fazia isso com todas as clientes que tinham potencial de bons acordos. Me chamou de ingênua por achar que era amor de verdade. Meu Deus, Mariana, eu saí daquele encontro destruída. Não só porque descobri que tinha sido usada, mas porque percebi o que eu tinha feito com a nossa família. Com você, com as crianças. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez, desde que começou a contar. Quando cheguei em casa no sábado e vi... E você brincando com as crianças, vi as fotos da nossa família na estante, me dei conta de que tinha quase jogado fora a única coisa de verdade que eu tinha na vida. Ficamos alguns minutos em silêncio. Eu processando tudo que tinha ouvido, ela esperando minha reação. Ricardo, ela disse finalmente, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que quebrei sua confiança, que menti durante meses, que planejei te magoar de propósito. Mas preciso que você saiba, eu me arrependo de cada segundo disso. Arrependimento é fácil quando os planos dão errado, respondi, mais duramente do que pretendia. Você tem razão. Mas não é só porque deu errado, é porque eu percebi que nunca parei de te amar de verdade. Só me perdi no meio do caminho. Olhei para ela, cabelo bagunçado, olhos vermelhos de tanto chorar, sem maquiagem, com a roupa amarrotada. Era a Mariana mais vulnerável que eu já tinha visto. E, estranhamente, era também a mais bonita. E agora? Perguntei. Agora você decide o que fazer comigo, com a gente. Sei que tenho sorte de você estar me oferecendo uma segunda chance, mas entendo se não conseguir me perdoar. Levantei do sofá e caminhei até a janela. Do lado de fora, nossos vizinhos estavam voltando do trabalho, crianças brincando na calçada, vida normal acontecendo. Nossa vida também podia voltar a ser normal? Mariana, disse, ainda de costas para ela, você sabe qual é a parte mais dolorosa de tudo isso? Qual? Não é a traição. Não é nem os planos de me deixar sem nada. Virei para encará-la. É saber que você se sentiu tão sozinha na nossa casa que preferiu procurar carinho com um estranho a conversar comigo. Ela soluçou. É saber que eu falhei como marido, tanto que você preferiu acreditar nas mentiras de um golpista do que lutar pela nossa família. Você não falhou, Ricardo. Eu que... Não, interrompi. Nós dois falhamos. Eu me concentrei tanto em ser um bom provedor que esqueci de ser um bom companheiro. E você, em vez de me contar como se sentia, decidiu procurar a solução em outro lugar. Sentei de volta no sofá, mas dessa vez ao lado dela. Mas sabe qual é o impensável, Mariana? Ela me olhou com curiosidade e medo. O impensável é que, depois de tudo isso, eu ainda quero tentar. Os olhos dela se arregalaram.
Ainda quero tentar salvar nosso casamento, não porque você foi rejeitada por ele, não porque descobriu que foi usada, mas porque eu acredito que, no fundo, a mulher que se apaixonou por mim há 15 anos ainda existe aí dentro. Ricardo. Mas, continuei, levantando a mão para ela não me interromper. Vai ser do meu jeito agora, com as minhas condições. Peguei a folha que tinha preparado com o Dr. Marcos. Primeira condição, você vai procurar Carlos ainda hoje e vai dizer que não quer mais os serviços dele. Vai pagar o que deve e vai cortar qualquer tipo de contato. Já fiz isso ontem, ela disse rapidamente. Mandei uma mensagem dizendo que estava cancelando tudo. Segunda condição, você vai contar toda essa história para os seus pais e para os meus. Não quero mais segredos em família. Ela engoliu em seco, mas assentiu. Terceira condição, terapia de casal, 1 vez por semana, pelo tempo que for necessário, sem exceções. Sim. Quarta condição, transparência total, senhas de celular, redes sociais, e-mail, livre, acesso a tudo, sempre. Claro. E última condição, se você quebrar esse acordo, se mentir de novo, se eu descobrir qualquer coisa, as gravações que tenho vão direto para o meu advogado. E aí, minha querida, você vai conhecer um Ricardo que você nunca viu. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e medo. Você aceita essas condições? Aceito todas. E Ricardo, obrigada. Obrigada por me dar uma chance que eu não mereço. Você merece sim, Mariana. Mas agora você vai ter que provar isso todo dia, 6 meses depois. A terapia de casal foi a coisa mais difícil e mais importante que já fizemos juntos. Doutor Fernanda, nossa terapeuta, nos fez enxergar coisas sobre nosso relacionamento que a gente nem imaginava. Descobrimos que eu realmente tinha me tornado um workaholic obsessivo, sempre preocupado em prover financeiramente, mas esquecendo de nutrir emocionalmente nossa relação. E Mariana descobriu que tinha uma carência afetiva profunda que vinha desde a infância e que nunca tinha aprendido a comunicar suas necessidades. Não foi fácil. Houve sessões em que saímos brigados, momentos em que eu quis desistir, dias em que ela chorava se perguntando se eu realmente conseguiria perdoá-la. Mas aos poucos, fomos nos reconectando. Comecei a trabalhar menos e a estar mais presente em casa. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Perguntava sobre os sonhos dela, sobre como se sentia, sobre o que queria fazer juntos. Mariana, por sua vez, aprendeu a ser vulnerável comigo, de verdade. A me contar quando estava triste, quando se sentia insegura, quando precisava de atenção. Em vez de buscar validação em outros lugares, ela passou a buscar em mim. As crianças notaram a mudança. Gabriel comentou que mamãe e papai estavam mais felizes. Sofia voltou a pedir para dormir com a gente nos fins de semana, 1 ano depois. Era dezembro de 2023. Quase exatamente 1 ano desde a descoberta da traição. Estávamos decorando a árvore de Natal em família quando Mariana me puxou para um canto. Ricardo, preciso te falar uma coisa. Meu coração disparou. Depois de tudo que passamos, preciso te falar uma coisa me dava gatilho. Calma, ela disse, percebendo minha reação. É uma coisa boa. Ela puxou um envelope do bolso. Abra. Dentro do envelope havia um ultrassom. Mariana, você está grávida. De 8 semanas. Olhei para o ultrassom, depois para ela, depois para as crianças decorando a árvore, rindo e brincando. Como você se sente sobre isso? Perguntou. Assustado, respondi honestamente. Mas também feliz, muito feliz. Ela sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que eu não via há anos. Sabe o que é o mais incrível? Disse ela. O quê? Há 1 ano eu estava disposta a destruir nossa família. Hoje, estou ajudando a aumentá-la. Beijei ela ali mesmo, na frente das crianças que fizeram eca e começaram a rir. Hoje, enquanto escrevo essa história no meu celular durante uma pausa entre corridas, sim, ainda sou motorista de Uber, mas por escolha, não por necessidade. Penso em como a vida é imprevisível. Nosso terceiro filho, o pequeno Miguel, está com 6 meses. É uma criança alegre que parece ter vindo para selar nossa reconciliação. Mariana voltou a estudar.
Está fazendo faculdade de psicologia, diz que quer ajudar outras pessoas que passaram por crises conjugais como a nossa. Continuamos fazendo terapia, agora uma vez por mês. Dr. Fernanda sempre diz que somos seu caso de sucesso favorito. As pessoas sempre me perguntam: mas Ricardo, como você conseguiu perdoar? Como conseguiu confiar de novo? E eu sempre respondo: porque o impensável, às vezes, não é se vingar. Não é destruir quem te magoou. Não é partir para a guerra. O impensável, às vezes, é perdoar. É dar uma segunda chance, quando todos dizem que você é louco por fazer isso. É acreditar que as pessoas podem mudar, que o amor pode ser reconstruído, que uma família pode sair mais forte de uma crise. Não estou dizendo que todo mundo deveria fazer o que eu fiz. Cada caso é um caso, mas no nosso caso, o impensável deu certo. Porque descobrimos que às vezes a gente precisa quase perder tudo para valorizar o que realmente importa. E que às vezes o maior ato de coragem não é partir, mas ficar e lutar. Na semana passada, recebi uma corrida de um endereço que reconheci imediatamente. Era o prédio onde flagrei Mariana com Carlos pela primeira vez. A passageira era uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, chorando no banco de trás enquanto falava ao telefone. Carlos, você não pode fazer isso comigo. E os planos que fizemos juntos? Reconheci a voz. Era Regina, a mulher que roubou Carlos da minha esposa. Pelo retrovisor vi quando ela desligou o telefone, destruída. Senhor motorista, disse ela, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor é casado? Sou. Valoriza sua esposa? Muito. Nunca deixe ela se sentir sozinha, tá? Porque quando a gente se sente assim, a gente toma decisões que pode se arrepender pelo resto da vida. Sorri tristemente. Vou lembrar disso, senhora. Quando a deixei no destino, pensei em como a vida é cheia de si. Carlos provavelmente estava seduzindo uma nova cliente. Regina estava sofrendo como Mariana sofreu. E algum marido em algum lugar estava prestes a descobrir uma traição. Mas também pensei em como alguns ciclos podem ser quebrados. Como algumas histórias podem ter final feliz, mesmo quando tudo parece perdido. Como às vezes fazer o impensável é a única coisa que faz sentido. Cheguei em casa naquela noite e encontrei Mariana na sala, Miguel no colo, ajudando Gabriel com a lição de casa enquanto Sofia desenhava ao lado. Como foi o dia? Perguntou, me dando um beijo quando me aproximei. Produtivo, respondi, beijando a testa do Miguel. Muito produtivo. E era verdade, porque cada dia que eu escolhia estar ali, cada dia que escolhíamos reconstruir nossa família, era um dia produtivo. Era um dia em que o impensável se tornava possível.